Oi, gente de luz, como estamos? Tudo tranquilo aí? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom domingo, sábado, feriado. Opa! Hoje é dia de estudar. Vamos embora. Continuemos ainda na fase D, agora é a aula 13. Deixa eu pegar aqui meu apontador a laser. Agora estamos na aula 13, né? Na fase D, continua. Tá quase acabando a fase D. Acho que falta mais umas duas aulinhas ou é uma aula só, mas já vimos um monte de coisa, né? É para vocês anotarem e gravarem que para definir alguma coisa tem um monte de ferramentazinha, né? Para trabalhar, para planejar só na parte D. Né? Então agora vamos ver o que? Esse famoso OEE, Overall Equipment Effectiveness. O que é que esse danado vai ver? O que é que essa ferramenta vai enxergar? Essa ferramenta vai enxergar a real capacidade do equipamento, o que realmente aquele equipamento está dando. Né? Não só de capacidade de produção, mas ele vai ver qualidade também, desempenho, vai ver disponibilidade do equipamento. Né? E esse aí, gente, é exclusivo para equipamento realmente. Para fazer em um equipamento. Você pode até adaptar em relação ao serviço, dá para adaptar. Mas essa ferramenta foi criada para equipamento, de produção mesmo. Então você tem uma máquina que produz produtos, peças, aí você joga lá o OEE para poder fazer essa análise. É muito utilizado, tá, gente? Então vamos ver o que é esse OEE. Ó, indicador que mede verdadeira produtividade. Então realmente você vai ver a produtividade desse equipamento. Ele vai refletir ali os principais pontos do equipamento, né? Ele vai verificar, por exemplo, ele vai considerar todas as perdas associadas à confiabilidade, manutenabilidade, cadência e qualidade. Porque ele vai notar qualquer segundo que você perdeu, qualquer tempo que você perdeu, no final vai aparecer. Vai aparecer que a máquina está disponível, porém não foi produzido, ou foi produzido peça com problema. Isso vai aparecer no cálculo aí. Você vai verificar a cadência, manutenção, que é a disponibilidade da máquina, a cadência, que é a produção da máquina, e a qualidade, se ela está produzindo ok. Porque se ela está produzindo peça com problema, vai cair o OEE, o número vai cair. Tá? Isso é uma visão que o OEE vai enxergar. Determina a capacidade real do equipamento. Então, real, quanto o equipamento realmente está sendo produzido, quanto ele está produzindo realmente, né? Indica a melhoria de produtividade. Claro, o OEE ele vai ser um número e você vai procurar cada vez mais aumentar esse número. Então você, quando encontrar um OEE com o número X, você vai dizer se realmente é um OEE fraco, médio, depende do seu histórico, depende do benchmark que você vai usar, de que equipamentos estão sendo comparados. Então você vai ter uma noção de quanto você tem que melhorar, tá? Uniformiza as medidas de produtividade entre as áreas, porque todo mundo vai falar a mesma linguagem, OEE. O cálculo vai ser igual para todo mundo. Então não tem como você dizer que você produz mais, sua máquina é menos produtiva, ou a minha que produz mais, porque minha peça é diferente. Não. Então faça o cálculo de OEE, todos vão fazer o mesmo cálculo e vai falar a mesma linguagem. Não tem para onde correr, não. Indica o caminho a seguir de forma a melhorar a eficiência. Vamos ver que o indicador ele tem 3 pontos de cálculos. E você vai, com esses 3 pontos de cálculo, você vai conseguir enxergar se é a produtividade que está com problema, se é a qualidade que está com problema, se é a disponibilidade do produto da máquina que está com problema. E você vai trabalhar em uma dessas. Vamos ver aqui na frente, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, gente, vamos falar um pouco das perdas. Então, você tem aqui a tua eficiência toda está aqui, tua máquina está funcionando. Mas só que dentro da tua máquina, gente, essa parte aqui é a eficiência, é o tempo que está utilizando útil da máquina. É aqui que ela está produzindo. Eficiente, produzindo coisa boa. O resto tudo é perdas. Tudo isso aqui é perda. Qual é a perda que existe? Qualidade, defeito, retrabalho, teste, pronto. Está fazendo um teste numa máquina, está perdendo tempo com a máquina. Tá gerando defeito na máquina, produto com problema, está perdendo tempo na máquina. Produto está sendo retrabalhado, está perdendo tempo com a máquina. Estou perdendo tempo útil, eficiência da máquina. A máquina foi feita para produzir 1000 peças, ela produziu 800, 200 eu joguei fora. Estou perdendo, né?
Tem essa perda que é a perda com qualidade. Tem a perda com desempenho. Microparadas, a máquina para, a máquina engasga e você nem nota. Ela tem um tempo de ciclo e quando você vai medir o tempo fica variando, porque a máquina pode estar com microparadas que você não está notando. Velocidade reduzida, você reduziu a velocidade da máquina por algum problema. Ciclo em vazio, a máquina operou em vazio, ela fez um ciclo, mas não gerou peça nenhuma. Está testando, ligando a máquina de novo, trocando uma ferramenta, quando mandou ela rodar, quando veio não fez. Essa parte está com problema. Está tirando a eficiência da máquina, fazendo com que ela não produza nada naquele tempo. Então ela perde. Então essas microparadas existem, gente. E disponibilidade. Avarias, a máquina quebrou. Setup de máquina também deixa a máquina indisponível. Trocou uma ferramenta, perda na saída, a máquina vai começar a rodar, está perdendo tempo para rodar. Falta de operador, faltou operador e a máquina está parada. Faltou operador, a máquina está parada, estou perdendo tempo, desperdício. Faltou energia, falha no abastecimento, alguém falhou de abastecer matéria-prima, a máquina para porque faltou matéria-prima. Então essa é uma perda. Manutenção planejada. Ah, mas está planejada. Sim, está planejada, mas é uma perda. Você perdeu aquele tempo de eficiência. Pô, bem melhor porque é uma preventiva, é planejada. O ruim é quando ela quebra e é uma corretiva, aí piora tudo. Mas nesse caso, tudo isso aqui, gente, tem a ver com a disponibilidade. Então você tem essas perdas: disponibilidade, desempenho e qualidade. Disponibilidade tem a ver com o quê? O tempo que a máquina está disponível para trabalhar. Desempenho é o tempo que a máquina está trabalhando realmente, quanto ela trabalha, quanto ela está produzindo. E a qualidade é se o que ela está produzindo está de acordo com as especificações do cliente, né? Aí está tudo certinho. Então, perdas de disponibilidade, ó, perda total de funcionamento com o tempo de paragem considerável. Aqui a máquina está produzindo e parou. É a perda, é uma avaria, quebrou a máquina, então você perde muito tempo com isso, né? E tem dois indicadores que você pode usar para calcular. Quem trabalha com manutenção, quem está focado em manutenção, realmente trabalha com esses dois indicadores. O MTBF, né, que é tempo médio entre avarias, ele calcula quando foi que ela parou aqui, depois quando foi que ela parou de novo, aí faz uma média desse tempo. Então se esse tempo médio está aumentando, é perigo, né? Se essa média está diminuindo, por exemplo, está muito rápido, toda vez está parando muito tempo, então ele tem que notar que a máquina está precisando ou fazer um retrofit na máquina, ou outro equipamento, está se gastando muito com essa máquina, tá? Então, ó, e o MTTR, que é o tempo médio de reparação, é quanto tempo eu estou gastando para reparar essa máquina, entendeu? Então esses dois indicadores aqui para manutenção são perfeitos, é o que a manutenção usa muito, esses dois aqui, tá? Só que a gente não vai adentrar muito nele, o nosso papo é com o OEE, mas existem esses dois indicadores. Então, perda de desempenho, a máquina está rodando, aí ciclo em vazio, equipamento sem produzir, a máquina produziu nada, então ele perdeu esse tempinho aqui. Pode ser 1 minuto, 30 segundos, mas se todo dia ele rodar em vazio, ele vai perdendo muito tempo. Aqui, ó, microparadas, chamado chocoteio, interrupções momentâneas, fim de curso travando. Um fim de curso travou, por exemplo, a máquina para, eu tenho que abrir a porta, aí a porta travou. Esse tempo que eu parei a porta para destravar, eu perdi. Aí eu chamo de microparada. Mau contato, um falso alarme, a máquina deu um alarme, mas foi falso, tu desligasse lá. Esse tempo aí não está contando no ciclo. Imagina somando-se esse tempo todinho no dia de produção, né? No final do dia você perde. Então, ó, se tiver tudo abaixo de 5 minutos, a gente considera a microparagem. Parou 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos. Mas imagina, toda hora tu parar 5 minutos, tu vai perder quanto num dia? Muito tempo. E depois de uma microparada, é possível colocar o sistema funcionando novamente sem resolver a causa raiz. Por exemplo, um falso alarme. Eita, deu um falso alarme, tá errado, desliga o alarme. Mas por que deu um falso alarme? Ninguém foi procurar saber. Mas desligou o alarme, resetou e continuou trabalhando. Resolveu o problema, mas não a causa raiz real. Porque ele pode de novo dar um falso alarme. Aí você teria que verificar se é o sensor que está com problema,
se é uma ligação que está errada, o que é que está acontecendo para ele estar dando esse falso alarme, para resolver depois, diretamente, essa causa raiz. Mas uma microparada é assim, travou, na hora que eu fui abrir a porta, travou, eu puxei de uma porrada, destravei, depois eu fui lá e botei um óleozinho, travei de novo e ficou funcionando. Mas depois ela vai engrengar de novo e eu não vou conseguir abrir, porque eu não resolvi realmente a causa raiz. A causa raiz seria, bom, a manivelazinha já não funciona mais, tá gasta, tem que trocar realmente tudo. Mas eu não troquei, só botei um óleo, tá? Isso pode acontecer, isso vai acontecer nas microparadas. Não são normalmente registradas, não tem registro. Não dá para registrar essas microparadas de 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, não tem esse registro todo. Aí fica difícil de você saber. Mas elas existem e deixa perda no desempenho da máquina, tá? Então, como é que é feito o cálculo do OE? Então, ó, são 3 pontos que eu falei, né? Disponibilidade, esse é o primeiro cálculo que a gente vai fazer. Vamos pegar o tempo total que a máquina tem disponível, menos as paradas planejadas. Ah, se eu planejei parar, então eu não tô deixando a máquina disponível. Então, beleza. Eu pego o tempo total menos as paradas planejadas. Mas agora, menos paradas não planejadas. O que é que eu não planejei que aconteceu? Né? Aí eu vou botar aqui, menos ela. E divido por tempo total menos paradas planejadas. Quer dizer, o que é que eu tenho que a máquina é disponível? Menos o que eu parei sem estar planejado, sobre o que a máquina está disponível. Eu faço esse cálculo. Aí eu chamo de disponibilidade. Vai me dar um percentual. Desempenho. Desempenho da máquina. Quantidade produzida em um período. Quanto eu produzi naquele período. E capacidade de produção do equipamento no período. Opa. Então eu vou pegar quanto a máquina fez. Vou botar 8 horas de trabalho. Quanto ela fez. E quanto ela era para fazer. Qual é a capacidade dela real de fazer em 8 horas. Eu divido. Também vou encontrar um valor percentual. Para saber. O desempenho 100% seria o quê? Eu fabricar a quantidade que era para ser fabricado naquele período. Aí eu tenho 100% de desempenho. Qualidade, quantidade total de produtos que foram produzidos, menos quantidade de produto não conforme. O que é que não conforme? Sucata e retrabalho. Eu vou somar a sucata e o retrabalho, vou retirar da quantidade total, depois vou dividir pela quantidade total. Aí eu vou saber quanto eu tenho de qualidade na minha máquina. Então a minha máquina, se ela tudo que ela fizer não tiver nenhuma sucata, nenhum retrabalho, eu vou dividir tudo por tudo, vai me dar 100%. Aí eu vou ter uma máquina com 100% na parte de qualidade. Então eu pego esses 3 agora e faço o OE. Disponibilidade vezes desempenho vezes qualidade. Multiplico esses 3 fatores aqui. Gente, não é um cálculo absurdo. Qualquer calculadorazinha faz. Você pode até montar uma planilha no Excel. Existem muitas planilhas no Excel, né? E esse cálculo é sempre feito em um período. E como é que se faz mais? Assim, diário. Você pode fazer anotações diárias da máquina e ver todo dia como é que ela está se comportando. Como o OE está se comportando todo dia. Depois faz uma média mensal e aí vai seguindo todo o processo da máquina, né? Então, mas esse é o cálculo. Vamos lá para um exemplo. Fábrica de canetas. A fábrica de canetas está aberta toda semana, de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. Das 8 às 20. Todos os dias troca-se de turno às 14 horas, sem que a produção seja interrompida. Então quer dizer que trabalha de 8 às 20 ininterruptamente. Os funcionários da manhã e da tarde fazem uma parada de 10 minutos para o lanche. Então, já está programado aí 10 minutos para lanche todo dia. De manhã e de tarde. Então aí vai embora o quê? 20 minutos. E neste momento, a máquina para de fabricar. Quer dizer, a máquina está parada. Está planejado 10 minutos de manhã, 10 de tarde. Todos os dias, 50 minutos são dedicados à manutenção preventiva da máquina. Todo dia tem um plano preventivo de 50 minutos para limpar, arrumar, trocar peça, alguma coisa feita na máquina, tá? Olha, a máquina possui uma capacidade de produção de 80.900 canetas por dia. Então, por dia essa máquina pode fazer 80.900 canetas. E historicamente, uma média de 2% de canetas são sucateadas todo dia. Quer dizer, ela produz isso, mas no histórico, 2%
são sucateados. Já é uma sucata até alta, né? Qual seria o OE deste equipamento em um dia que 78.900 canetas foram fabricadas e que neste dia ocorreu uma manutenção corretiva de 45 minutos? Opa, fabriquei somente 78.900 e nesse dia teve uma corretiva de 45 minutos. A corretiva não é planejada, né, gente? Vai gravando aí, ó. E que além dos 2% de sucata, ainda teve 3% de retrabalho. Pronto, aí tá todos os seus dados para você calcular. Ou é nesse dia que ele está perguntando. Qual seria nesse dia aí? Teve um dia que só fabricou 78.900. Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo resolvido. Vamos fazer esse exemplo aí para você depois fazer os outros. Então, gente, a gente tem que calcular o que? A disponibilidade, calcular o desempenho e calcular a qualidade. Aqui está as fórmulas que eu deixei aqui. Então, primeiro vamos ver o que é essa disponibilidade, gente. Como é que eu calculo isso aqui? Então, tempo total menos paradas planejadas, menos paradas não planejadas, sobre tempo total menos paradas não planejadas. Então, quem é o tempo total? Vamos verificar. Lá naquele, quer dizer, no dado que ele deu, nos dados que ele deu, né? Existe que ela está aberta das 8 às 20, sem interrupção. Então, é 12 horas, 720 minutos. Faça os cálculos, você vai encontrar isso aí, 720 minutos. Que ela tem disponibilidade, ela está aberta a máquina. Parada para lanche manhã e tarde. Tá lembrado lá que tem 10 minutos de manhã e de tarde? Então 20 minutos também está com uma paradinha. Também tinha manutenção preventiva, 50 minutos, todo dia tinha manutenção preventiva. Então nesse dia também tem 50 minutos. E nesse dia teve a manutenção corretiva, 45 minutos. Então tudo isso aqui é o que eu preciso de dados para calcular a disponibilidade. Então quem é a disponibilidade, gente? 720 minutos é o tempo que ela está aberta, a máquina está aberta. Só que eu tenho menos 70. Quem é 70? É 20 minutos aqui do lanche e os 50, que isso aqui foram o que? Planejados, paradas planejadas, 70 minutos. Então 720 menos 70. Menos 45 de onde, gente? Isso aqui é parada não planejada, que foi o que? A manutenção corretiva, 45 minutos. Pronto, 720 menos 70, menos 45, sobre 720 menos 70. Eu botei aqui as 12 horas em minutos, porque eu sabia que o resto tudo é em minutos, então todo mundo ficou em minutos, tá? Para poder ficar certo o cálculo. Então, gente, calculou isso aqui, deu 0,937, 93,7%. Esse é o percentual de disponibilidade. Quer dizer, dos 100% que eu teria que a máquina estava disponível, ela foi utilizada somente 93,7%. Por quê? Nesse dia houve uma quebra aqui, ó, no padrãozinho, ó, caiu, ó. Ela teve uma manutenção corretiva de 45 minutos, que tirou da disponibilidade dela. A máquina não tinha esse tempo. Tá, gente? Então o primeiro cálculo é esse. É um cálculo simples, só tome cuidado com o quê? Com o tempo que ela está disponível, com as paradas que estão planejadas, lanche, manutenção, almoço. Por exemplo, ela trabalha de 8 às 20, mas imagine que na troca de turno tem tivesse uma hora de almoço. Se tivesse uma hora de almoço, era para ser aqui 20 minutos, 50 e mais 60, né? Porque a hora do almoço ela estava parada. Aí eu tirava menos 60 também aqui. 20 mais 50 mais 60. Porque era mais uma hora de almoço que eu tinha que tirar, porque estava planejado. Então tem que ter cuidado com o que você planejou para parar a máquina e com o que não foi planejado, tá? Aí você consegue calcular isso aqui tranquilo, sem nenhum problema. Agora vamos para o desempenho. Quantidade produzida em um período sobre a capacidade de produção do equipamento no mesmo período, né? Então aqui é simples, né? 78.900, tá lembrado que ela produziu naquele dia 78.900 e eu divido pela capacidade dela, que era 89.900. É a capacidade que a máquina tem para fazer naquele período. Ó, vai me dar isso, que vai me dar 87,7%. Naquele dia era para ela fazer 78.900 dentro daquela disponibilidade que ela tinha. Mas ela só fez, era para fazer 89.900, mas ela só fez 78.900. Então, 87,7% foi o percentual de desempenho da máquina. Também é um cálculo simples, né, gente? Qualidade.
quantidade total de produtos menos sucata mais retrabalho, que é a quantidade de produtos não conformes, né? E sobre quantidade total de produtos. Então, como é que a gente tem? A gente tem 2% da sucata, que era o histórico, tá lembrado? Ela falou que 2% era um histórico. Então, 2%. Que esse dia eu fabriquei 78.900, então 2% de 78.900 dá 1.578 canetas que eu joguei fora. Foi sucata, não conformidade. Mas também tinha 3%. Além de 2%, ela falou que naquele dia 3% teve retrabalho. Então 3% de retrabalho. 0,03 vezes 78.900, que foi a quantidade que eu fabriquei naquele dia. Ó, dá 2.367 canetas. Esses aqui são os produtos não conformes. Então agora 78.900, que foi a fabricação do dia, menos os produtos não conformes, 1.578 mais 2.367, sobre quem? Os 78.900 que eu fabriquei. Fez os cálculos, vai encontrar 0,95, que vai encontrar 95,0%. Tá, gente? Cálculo simples. Não vem com esse negócio que esse cálculo aqui é mirabolante. Não, nem precisa de um software. A gente vai ver mais cálculos mirabolantes lá no software, quando for começar a entrar também em ferramenta do Six Sigma, tá? Aí você vai ver que o Six Sigma realmente precisa de mais software, precisa do software. Mas no OEE, nas ferramentas do Lean, não precisa de muito cálculo pesado não. Gente, agora quem é OEE? Eu vou pegar a disponibilidade, multiplicar pelo desempenho, multiplicar pela qualidade. OE é quem? 93,7 está aqui, 87,7 que é esse aqui, 95% que é esse aqui. Multipliquei, ó, dá 0,780, 78%. Então, uma máquina tem 78% de disponibilidade. Esse número é muito bom, gente. Né? Se eu fizer uma comparação com algumas máquinas, esse número é muito bom. Tem máquina que dá 50%, 45%, tem empresas que tem com OE muito baixo. E às vezes dando 45%, 50% já fazem festa. Mas vejam que os cálculos não é difícil, é simples. Você pode criar até uma planilhazinha de Excel só para colocar lá, todo dia colocando lá a quantidade de produtos, sucata, né? Bota lá, quantidade de produto produzida, bota sucata, bota o retrabalho, bota as paradas planejadas, bota as paradas não planejadas. Aí ele dá o cálculo todo dia, tá calculando aí no final, ele faz o cálculo da média. Podem criar no Excel, é tranquilo. Então, gente, agora vocês vão ter esses dois exercícios que apareceu a atividade. Então você tem que fazer isso aqui e mandar para mim, mandar para a gente, né? Naquele e-mail, famoso e-mail luismoraes@luismoraes.com.br. Manda lá para poder eu saber que vocês estão fazendo exercício e que vocês estão aprendendo. O mais importante é esse, aprender, tá? Leiam direitinho, façam os dois e mandem. Depois a gente vai questionar. Tanto lá no Telegram vai questionar também, tanto vocês vão receber se por acaso fizeram algum erro, alguma coisa, vocês recebem já o exercício pronto, a gente discute. De toda forma vocês vão aprender. Esse é fundamental para mim, tá? Fundamental, não só assistir aula, mas aprender, tá, gente? Então façam e entreguem. Se não entregar, tá lembrado, né? O certificado vai ficar travado, né? Até vocês fazerem todos os exercícios. Fazendo certo ou fazendo errado, façam, tá? Façam o exercício. E agora vamos para a próxima aula, que é escopo, meta e project chart, gente. Aqui vamos fechar o curso, então falta só essa aula. Fechar o curso não. Fechar o define, gente. Ó, fechar o curso, a gente está começando agora. Então a próxima aula, que é a 14, ainda continua a fase D. E vamos ver escopo, meta e o project chart. Que vocês já viram o project chart lá no Yellow Belt, a gente só vai dar uma pincelada, né? E vocês vão aprender mais alguma coisa sobre escopo, mais alguma coisa sobre meta. Gente, qualquer dúvida, Telegram nele, WhatsApp, e-mail, telefonema, o que for, tá? Vocês sabem me achar onde vocês querem me achar. Então, até a próxima aula e um abração no coração. Beijão e tchau!